Olha, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Graças ao nosso bom Deus, nós estamos uma vez mais aqui. É bem verdade que eu ando meio sumido, né, por conta dos compromissos. E por este motivo, eu tenho diminuído a quantidade de conteúdos. Nós temos muitos conteúdos aqui no nosso canal. Também temos muitos companheiros que estão comentando o Evangelho, comentando a Escritura. E o importante aqui é a gente analisar juntos, né, aquilo que diz a Escritura. Aos Romanos capítulo 1, a partir do versículo 1, estaremos lendo alguns versos aqui. Pano de fundo, contexto histórico. Esta carta foi escrita para uma comunidade judaica em Roma, e entre eles haviam os prosélitos. Paulo não fundou esta igreja. Ok, pessoal? Paulo até então não tinha ido a Roma para fundar uma comunidade. Mas o ministério de Paulo, a mensagem de Paulo acerca de Yeshua, de Jesus, chegou a Roma. Acreditamos que tenha chegado a eles por intermédio de um casal que aparece lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Priscila e Áquila, ok? Que foram discípulos de Paulo, que foram evangelizados por Paulo. Acredita-se que tenha sido este casal, ok? Não tem nada, digamos assim, comprovado, beleza? Mas o fato é que o evangelho chegou em Roma, chegou nessa comunidade. Todavia, eles precisavam de instruções, e a carta escrita àquela comunidade contém instruções acerca da lei, acerca do evangelho, daquilo que o Pai fez para com eles mediante o que Cristo realizou na cruz. Existe um momento em que Paulo se dirige aos gentios que estavam entre eles, tá? Então tudo isso nós encontramos nesta epístola, beleza? Agora eu quero chamar a atenção dos senhores para o versículo 1 que diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, vírgula, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, verso 5, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então aqui nós temos o Evangelho. O que é o Evangelho? Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho era uma boa notícia, uma notícia de redenção, de justificação. Essa justificação se deu mediante o que Cristo fez na cruz. Na cruz, Jesus redimiu, resgatou os que estavam sob a primeira aliança. Quem estava sob a primeira aliança? Os filhos de Israel. Ok? Os filhos de Israel. Bom, ele fala aqui que este evangelho, que esta boa notícia já havia sido prometida, né, de antemão por meio dos profetas, ou seja, a promessa de uma justificação, de uma redenção, já havia sido profetizado por alguém. Mas quem, dentre todos os profetas, fez menção desta redenção, desta justificação? Vamos aqui, livro do profeta Isaías, vamos ler aqui um versículo que, aliás, um texto
bastante, eu diria, controverso, porque existem muitas pessoas, principalmente os ex-evangélicos que se tornaram toraístas, que refutam veementemente esse texto e aplicam o sujeito do texto a Israel, né, a nação de Israel. Só que o texto está falando de uma pessoa e não de uma nação. Então vamos lá. Verso 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Meus amados, de quem Isaías está falando? Veja, ele simplesmente, por inspiração divina, profetizou isso aqui, mas ele não sabia de quem se tratava. Ele simplesmente verbalizou algo, profetizou algo, que depois de centenas de anos, lendo isso aqui, nós sabemos de quem se trata, não é verdade? Vamos continuar a leitura. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus! Agora, meus queridos, vejo aqui em 1 Pedro, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 21, olha só que curioso. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Vou comentar isso aqui agora. Pedro escreveu esta carta para uma comunidade israelita, os chamados dispersos. É só você ler aqui no capítulo 1. Vamos aqui no capítulo 1 para você. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Ou seja, quem eram esses peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia? Perceba que esses lugares aqui eram províncias
gregas, províncias romanas, ok? Esses que estavam dispersos nesses lugares eram israelitas que viviam em províncias romanas espalhadas pelo Império Romano. Paulo era apóstolo da incircuncisão. Ele ministrou para judeus e gentios, mas o foco dele era gentios. O foco de Pedro, Tiago e João eram os judeus. Eles eram apóstolos da circuncisão. Então, Pedro não escreveu para gentio, Pedro escreveu para judeus. Você consegue entender? Capítulo 2, versículo 21. Vamos voltar aqui novamente. Olha só, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Veja que Pedro está fazendo menção de Isaías 53. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça, no caso eterno. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Pedro está fazendo uso da profecia de Isaías. Você consegue entender? E aplicando aos seus leitores. Porque Jesus na cruz morreu para resgatá-los, para redimi-los, para tirá-los de debaixo da lei. Jesus não morreu pela humanidade, Jesus morreu por aqueles que estavam sob a primeira aliança. É o que diz o Evangelho. Mas como os gentios foram resgatados, justificados? Vamos aqui para um texto aqui. Estamos partindo para o final. Aos Efésios capítulo 2. Uma outra comunidade israelita que havia gentios entre eles. E aqui o apóstolo Paulo vai fazer menção dos gentios. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam de circuncisão, feito por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então veja só, como Jesus morreria por aqueles que não estavam debaixo da lei, que não estavam inseridos nas promessas. Como? É a pergunta que se faz. Isso pode bugar sua mente, você que está tendo acesso pela primeira vez a esse conteúdo, isso pode bugar sua mente, mas você já parou para ler a Bíblia de forma coerente, de forma correta, respeitando o seu contexto histórico, cultural, temporal, verbal? Você já parou para fazer isso? Vou pegar aqui uma outra versão aqui, NVT, versículo de número... Olha só, naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam num mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Por meio do sangue de Cristo. Isso não quer dizer que Jesus morreu por eles. E eu vou explicar isso aqui já já. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema de lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, judeus e gentios, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz. Ou seja, a morte de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário, aproximou os gentios que estavam longe. Os reconectou com Deus, porque apesar de não estarem sob a lei de Moisés, eles estavam mortos também em delitos e pecados. Porém, quando eles ouviram falar do que Jesus fez na cruz, e quando eles creram nessa mensagem, eles foram trazidos, eles foram redimidos, eles foram reconciliados também. Olha só, assim ele os reconciliou com Deus, verso 16, em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles.
Ele trouxe essas boas novas de paz tanto a vocês, gentios que estavam distantes dele, como aos que estavam perto, no caso, os judeus. Agora, por meio do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Que coisa linda, né? Versículo 19. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Neles somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito. Olha só, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, capítulo 4. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. É isso mesmo, Senhor? Deixa eu ver. É isso mesmo? Não, acho que não. Aqui. Ao lerem o que escrevi, capítulo 2, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, e que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas. E este é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutam a promessa em Cristo Jesus. Pela graça e pelo grande poder de Deus, recebi o privilégio de servir anunciando essas boas novas. Então, queridos, o Evangelho é simples desde que você entenda o que você está lendo sobre ele. Tá? Nós não nascemos no Antigo Pacto. Quando nós nascemos dentro da nova aliança já estabelecida. Então, a mensagem do Evangelho, quando anunciada e quando cremos nesta mensagem, somos contados como os filhos da promessa, como filhos de Abraão que creu em Deus e, mediante esta fé, foi justificado, foi redimido. Então, assim, é esta a mentalidade de quem entendeu o Evangelho, beleza? Esta é a mentalidade. Tranquilo? Fiquem todos na paz, que Deus continue nos abençoando. Amém. Beleza, agora eu vou só editar aqui. Coloca esse negócio bem aqui dentro do carro, antes que eu não esqueça. Seu pai, né? Bota você dentro do carro, por favor. Você cola aqui? É, porque isso daí é da Tassiane. Aline, Delândia, por favor, verifica pra mim o código 10804. Porque fala que esse código não existe. Hein, Roger? Oi. Fala, meu amor. É onde eu tava lá pra gente dormir.